A Europa tentou liderar a corrida pela energia limpa, mas ficou mais dependente, mais cara e, ironicamente, mais frágil do que nunca. Então, o que deu de errado nessa transição energética da Europa e também o porquê que isso está gerando um lucro absurdo para os Estados Unidos? Bem, pelo menos hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse grande fracasso europeu. Aliás, se você não me conhece, meu nome é Vinícius, e se você gosta de conteúdos assim, dessa forma, já considera aí se inscrever aqui no canal e compartilhar com alguém. Bem, a situação europeia sempre foi muito frágil, né? Eles sempre foram muito dependentes ali de petróleo e gás russo. E antes da guerra, cerca de 40% ali das importações deles ali de gás natural vinha da Rússia. Países ali como Alemanha, Itália e Hungria sempre foram muito dependentes disso e, sendo bem sincero, ainda são. Então, dando ênfase aqui para a Alemanha, que ela fez um dos maiores erros, que poderia ser ali desligar as usinas de energia termonucleares. E olhem bem que, por incrível que pareça, a energia nuclear é uma das fontes mais limpas e renováveis aí de todo o planeta e dá para se conseguir muita energia em um espaço assim muito pequeno. Lógico que também a gente tem que considerar os riscos sobre isso, mas normalmente são muito baixos. E lá no início da guerra, a Rússia ela cortou, pelo menos aí, grande parte de todo o fornecimento de gás natural ali para a União Europeia. E aí que vem o grande lucro para os Estados Unidos, porque todas as empresas norte-americanas começaram a vender para lá com preços muito grandes e lucraram absurdamente com isso e lucram até hoje, né? E na época eles ainda foram considerados líderes globais na exportação de gás natural liquefeito. Mas você deve estar se perguntando por que isso importa tanto? Simplesmente porque a energia é uma das coisas mais principais para a gente se utilizar hoje em dia. Tudo que você tem na sua casa se utiliza de energia. E nós estamos aqui em um país tropical, né? O Brasil é sempre quente ou frio, mas nem tão frio demais, mas nem tão quente demais. Agora imagina um país da União Europeia que é extremamente frio. Como que você vai viver ali em um país que está praticamente a 0 graus, nevando lá fora? Como que você consegue sobreviver sem ter um aquecedor funcionando? Ou pelo menos, né, que pode dar uma hora ou outra e ele parar de funcionar por um corte de energia geral. Então, pelo menos esse é o grande medo que a maioria das pessoas tem lá na União Europeia. Bem, esse é um dos resultados da grande aposta da União Europeia, pelo menos ali, querer investir tudo para energia renovável, energia eólica, energia solar, biomassa, as regras também que eles colocaram ali, pelo menos diversos acordos mundiais ali de descarbonização para 2030, 2050, para todo mundo conseguir me ligar ali para alguma coisa que se utilize energia, carros de energia, tudo que seja em volta disso, né? E até fechando usinas de carvão e de energia nuclear, como eu disse para vocês ali da Alemanha, e aí vem a guerra. E todo esse castelo de cartas que eles estavam colocando ali desmorona facilmente. E como eu disse, lá em 2022, com o início da guerra, a Rússia cortou drasticamente ali o fornecimento de gás. Qual que foi o resultado, né? Fábricas parando ali de conseguir continuar o seu trabalho por causa que faltava energia. O preço também dos alimentos, da própria energia elétrica disparou de uma forma que você não conseguiria pagar facilmente, sendo necessário talvez duplicando. E vira e mexe sempre temos alguns burburinhos de empresas querendo sair de lá da Europa para migrar para os Estados Unidos por causa que a energia é mais barata e também mais estável, não tem toda essa insegurança de guerra quanto lá na União Europeia. Passando a atrair fábricas de aço, indústrias químicas, indústria de automóveis, justamente por esses fatores. Principalmente agora, né, que o Trump entrou e retirou, pelo menos ali nos Estados Unidos, diversos acordos e retirou, principalmente porque agora o Trump entrou. Principalmente porque o Trump entrou lá e retirou, pelo menos os Estados Unidos, de diversos desses acordos mundiais de descarbonização, facilitando muito mais ali para as empresas quererem trabalhar e conseguir produzir mais, e até retirando diversos impostos dessas mesmas empresas. E daí você cria um baita de um ambiente propício para ter uma migração em massa dessas empresas para os Estados Unidos. Principalmente, né, até porque o próprio país onde elas estão estabelecidas querem que elas parem de produzir aquele tipo de material, aquele tipo de produto. E assim eles fortaleceram internamente a própria economia e até gerando novos empregos que pagam muito bem, que exigem
mão de obra qualificada, que lá nos Estados Unidos tem de sobra. Fora que com essa guerra, a própria influência dos Estados Unidos cresceu imensamente, né? Isso substituiu grande parte ali da influência da própria Rússia aí com os países europeus nessa parte de importação e exportação de gás e reforçando ainda mais a dependência estratégica com a OTAN e com o próprio Estados Unidos. Tudo isso para uma grande aposta de transição energética ali feita às pressas de uma forma totalmente desleixada. Dependendo ali do sol e do vento que pode te deixar de uma hora para outra com as mãos abanando. Além de abandonar ainda a energia nuclear antes da hora. Então, convenhamos que foram políticas ingênuas feitas ali por políticos que só pensavam em reeleição. Então não adianta você ter energia limpa quando ela não chega quando é necessário e além de ser extremamente mais cara. A União Europeia poderia até dizer que estava pensando no futuro, mas eles esqueceram completamente, né, o presente deles. Mas o resultado disso a gente está vendo agora. A União Europeia está querendo parar com essa ânsia deles de transição energética, estão voltando atrás ali com diversos temas aí de carros elétricos, além de até querer retomar ali algumas fábricas, né, algumas usinas de energia nuclear. Mas sendo bem sincero, o custo foi muito alto, tanto político quanto monetário, deixando esses países muito endividados e com a própria população bem insatisfeita ali, né, com a conta no final do mês. Onde esse mesmo povo ainda ameaça fazer diversas greves ali, fora a própria Rússia que ainda está quase ali no ponto para conquistar ali a Ucrânia e tomar aquele território para ela mesma, ou até, né, dividir com os próprios Estados Unidos. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso, a gente já chegou aqui ao final do tema e se você gostou aqui, pelo menos aí, ó, já compartilha com alguém e se inscreve aqui no canal, tá? E hasta la vista!